Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a relação que existe entre nossas escolhas e os planos de Deus, portanto devo começar citando o texto de Provérbios capítulo 16 verso 9, que diz: O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Creio que qualquer coisa que você deseje de Deus Ele pode dar a você, mas perceba que estou falando de sua vida e não de pensamento positivo. Vejo muitas pessoas com dúvidas do tipo: não sei se Deus quer que eu seja isso ou aquilo. Ou então, será que Deus quer que eu faça isso? Tais pessoas têm medo de que estejam fazendo escolhas que, de alguma forma, inviabilizem os planos de Deus para suas vidas e por causa desse medo acabam ficando em dúvida quanto a qual caminho seguir. Dúvida é uma das piores coisas que nós, os que cremos, podemos alimentar em nossa mente, pois como já foi dito em Tiago capítulo 1 versículo 6, o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E também foi dito em Romanos capítulo 1 versículo 17, mas o justo viverá da fé. O mesmo texto de Provérbios que citei na abertura deste vídeo está colocado da seguinte forma na tradução revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu creio que uma pessoa deve ponderar as seguintes coisas com relação à vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que façamos aquilo que é lícito, aquilo que previamente não foi reprovado em sua palavra. De forma geral, essa é a vontade de Deus para nós. Suponhamos que eu tenha dúvidas se devo seguir na carreira de advogado ou motorista. Diante de Deus ambas são igualmente lícitas, em princípio. Ora, cabe unicamente a mim decidir qual delas seguir, como está escrito: o coração do homem traça o seu caminho. Porém, devo atentar para duas coisas importantes. Primeiro, é preciso ser sincero e prudente para identificar em nós mesmos que habilidades possuímos e onde nossos talentos e dons podem ser investidos para gerar maior retorno. Retorno para nossa vida, para nossa família, para nossos colegas e amigos, para nossa congregação, para a sociedade e, obviamente, para Deus. Segundo, é necessário ficar atento para permitir que seja qual for a escolha, deixar que o Senhor nos guie pela palavra. Como está escrito no texto que diz: o Senhor lhe dirige os passos, porque é assim que ele nos levará para onde desejar. O fato de você se tornar médico, advogado, professor, encanador, vendedor, escritor, feirante, motorista de ônibus ou qualquer outra profissão, não inviabiliza em nada os planos de Deus para a sua vida, desde que você sempre permita-se ser guiado pelo Criador, pois se Ele tiver algo específico para você, tenha certeza, Ele mesmo vai lhe apresentar as oportunidades e lhe abrir as portas. Porém, cabe a você passar pelas portas e assumir as oportunidades pela fé. Lembre-se de alguns exemplos citados na Bíblia. Um escravo que se tornou primeiro-ministro do Egito, um jovem pastor de ovelhas que se tornou o rei de Israel, um copeiro que se tornou o líder da nação na árdua tarefa de reedificar as muralhas de Jerusalém, e um jovem agricultor que se tornou herói, juiz e libertador da nação de Israel das mãos dos midianitas. Estou falando respectivamente de José, Davi, Neemias e Gideão, grandes nomes e grandes exemplos. Todos nós conhecemos suas histórias, mas note que suas profissões não foram fator de impedimento na missão que Deus tinha preparado para eles. José foi escravo durante muito tempo de sua vida e como escravo nem podia decidir por si mesmo. Davi era pastor de ovelhas e amava aquilo. Ele poderia passar facilmente toda a vida desempenhando aquele ofício se não fosse o chamado de Deus. Neemias era copeiro. Servia com excelência ao rei da Pérsia, Artaxerxes, e Gideão era apenas um jovem agricultor que colhia e malhava o trigo para a casa de seu pai. Todos tinham em comum o fato de que suas profissões não eram as mais desejadas e provavelmente não os levasse a posições de destaque no mundo em que viviam. E, no entanto, seus feitos são lembrados, contados e recontados até os dias atuais porque Deus os chamou para obras específicas. O Senhor os capacitou, os fortaleceu, concedeu as ferramentas de que precisavam e os honrou com muitos triunfos. Se for o seu caso, se Deus tiver uma obra específica para a sua vida, Ele fará o mesmo com você, não duvide disso. Não se preocupe, suas escolhas, desde que sejam lícitas, puras e de boa fama, não desviarão a missão que Deus tem para você. Não tenha medo nem dúvidas. Tome suas decisões, pois como diz o versículo de abertura desse vídeo,
Deixe que o Senhor lhe dirija os passos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Caso queira conhecer mais sobre esse tema, visite o blog Pergaminhos Eventuais, o link estará na descrição. Que Deus te dê paz, saúde, sabedoria e sucesso. Grande abraço e seja feliz.